Él y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. 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 Graça e a paz seja com todos vocês. Gracia y paz sea con todos ustedes. Alegria poder conhecer também essa nova cidade para mim, Qué alegría conocer también esta nueva ciudad, Santa Rosa, Santa Rosa, e ver que tem irmãos de diferentes localidades aqui. y ver que tienen hermanos de diferentes localidades aquí. Isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando nos corações, Esa es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en los corazones, dando graça e alegria para se moverem das suas cidades para estarmos juntos. dando gracia y alegría para moverse en medio de las ciudades y estar juntos. Que Ele continue operando a sua obra nessa região. Que Él continúe operando su obra en esta región. Aproveito para saudar irmãos de tantos lugares que têm ouvido as mensagens, Aprovecho para dar los saludos de los hermanos que hemos oído en muchos lugares, inclusive no Brasil inclusive en Brasil e em México. y México. Saudações a João Saludos a Juan Bernardo, Bernardo, querido que está acompanhando as mensagens. que está acompañando los mensajes. Nós vamos abrir em Atos capítulo 8, Vamos a abrir en Hechos capítulo 8 vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 4. y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 4. Dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y lloraron sentidamente por él. Mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia, entraba en las casas, apresaba violentamente a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero quienes fueron dispersados iban por todas partes anunciando el evangelio. Amém. Graças a Deus. O Senhor deu uma ordem para os 12 apóstolos El Señor dio una orden para los 12 apóstoles, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo. que ellos deberían permanecer en Jerusalén hasta que fueran revestidos por el Espíritu Santo desde lo alto. Então, depois que fossem revestidos, Y entonces, después de ser revestidos, eles seriam testemunhas do Senhor, ellos serían testimonios del Señor, tanto em Judeia como Samaria e até os confins da terra. tanto en Judea como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mas eles permaneceram em Jerusalém. Pero ellos permanecieron en Jerusalén Eles não foram para outros lugares. y no fueron a otros lugares. Então Deus permitiu uma grande perseguição em Jerusalém. Entonces Dios permitió una gran persecución en Jerusalén. O versículo 1 desse capítulo 8 El versículo 1 de este capítulo 8 diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Então Estevão morreu. Entonces Esteban murió. Vocês lembram como é que Estevão morreu? ¿Y se acuerdan cómo fue que murió Esteban? Ele foi apedrejado até a morte. Él fue apedreado hasta la muerte. No capítulo 6 ele foi separado como um diácono, En el capítulo 6, él fue separado como un diácono, mas era um homem cheio do Espírito Santo porque era un hombre lleno del Espíritu Santo e cheio da palavra. y lleno de la palabra. Então ele começou a pregar com ousadia a palavra.
Entonces él empezó a predicar con mucha valentía la palabra. Então a liderança judaica ficou com ira contra ele. Y los líderes judíos quedaron con ira hacia él. Então apedrejaram Estevão. Entonces apedrearon a Esteban. E as roupas de Estevão jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Y las ropas las pusieron a los pies de un joven llamado Pablo. Então Paulo, que depois se transformou num apóstolo, Entonces Pablo, que después se transformó en el apóstol, ele tinha um grande ódio contra a igreja. él tenía gran odio contra la iglesia. Ele foi treinado para ser um grande erudito, Y fue entrenado para ser un gran erudito. foi discipulado por um grande mestre chamado Gamaliel. Y fue discipulado por un gran maestro llamado Gamaliel. Paulo seria uma espécie de a ponta de lança do judaísmo. Pablo era una especie de la punta de lanza del judaísmo. Tudo que um homem podia ambicionar na religião, Todo lo que un hombre puede tener ambición en la religión, Paulo atingiu. Pablo lo logró. E ele fez muitas coisas ruins, Y él hizo muchas cosas malas, mas sempre achou que estava fazendo o melhor para o Senhor. pero siempre pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Señor. Então aqui Estevão foi apedrejado até a morte. Entonces aquí Esteban fue apedreado hasta la muerte. Eles fizeram isso, entre aspas, em nome de Deus. Y ellos lo hicieron entre comillas para el Señor. Às vezes temos zelo de fazer coisas para Deus, A veces tenemos el celo de hacer cosas para Dios, mas sem entendimento. pero no tenemos entendimiento. E acabamos fazendo muitas coisas erradas. Y terminamos haciendo muchas cosas equivocadas. Não é suficiente ter zelo. No es suficiente tener celo. Paulo vai dizer no capítulo 26 Pablo va a decir en el capítulo 26 desse livro de Atos: de este libro de Hechos: a mim me parecia que eu deveria praticar muitos males contra o nome do Senhor. a mí me parecía que tenía que hacer muchos males en nombre del Señor. Então ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa. Entonces él realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Então que perigo é você e eu fazermos coisas porque achamos que estamos certos. Entonces es muy peligroso que nosotros hagamos cosas porque pensamos que están bien. É necessário que todas as nossas ações estejam de acordo com as Escrituras. Es necesario que todas nuestras acciones estén de acuerdo con las Escrituras E que todas as nossas ações estejam conforme Cristo. y que todas nuestras acciones estén de acuerdo con Cristo. Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Y aquel día empezó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O Senhor também fez uma promessa. Y el Señor también hizo una promesa, Ele edificaria sua igreja que Él edificaría su e iglesia as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mas aconteceu uma grande perseguição aqui. Pero aquí aconteció una gran persecución. Parece que o inferno está prevalecendo, Parece que está prevaleciendo el infierno, mas Deus permitiu a tribulação. pero Dios permitió la tribulación. E a tribulação foi um meio de multiplicar a pregação do Evangelho. Y esa persecución fue un medio que Dios usó para multiplicar la predicación del Evangelio. Então Deus assim apanhou o inimigo como um sábio e usou o que ele estava fazendo para o bem. Desculpa. Deus permitiu que aquilo que o inimigo estava fazendo Dios permitió que aquello que estaba haciendo el enemigo se transformasse em bem. se transformara en bien. Às vezes você pega um ou dois ovos A veces usted toma 1 o 2 huevos e coloca mais alguns ingredientes y le pone otros ingredientes e você faz um grande mexido para a família toda. y hace una gran mezcla para toda la familia. Se os ovos estão inteiros, Si los huevos están enteros, não vão poder se transformar num mexido para toda a família. no se va a poder transformar para toda la familia, una mezcla para toda la familia. Então Deus às vezes permite a tribulação Entonces a veces Dios permite la tribulación para nos quebrantar para e nos quebrantarnos multiplicar. y multiplicarnos. Então, enquanto os apóstolos estavam em Jerusalém, Entonces mientras que los apóstoles estaban en Jerusalén, eles não queriam pregar o evangelho para os gentios. ellos no querían predicar el evangelio a los gentiles. Provavelmente, se dependesse só dos cristãos judeus,
Probablemente si hubiera dependido solo de los cristianos judíos, os gentios não ouviriam o evangelho. los gentiles no hubieran oído el evangelio. Então Deus permitiu uma grande perseguição, Entonces Dios permitió una gran e persecución. aqui diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Y acá dice que todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por todas las tierras de Judea y de Samaria. Então, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, Entonces, los apóstoles permanecieron en Jerusalén e todos os demais foram espalhados. y todos los demás fueron dispersados. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Y dice aquí que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron sentidamente por él. Verso 3: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Y en el verso 3 dice que Saulo quería destruir a la iglesia. Da onde vinha esse ódio contra a igreja? ¿De dónde venía ese odio contra la iglesia? E nós precisamos ter isso em conta. Y nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Existe um ódio terrível contra o povo de Deus. Existe un odio terrible contra el pueblo de Dios. Precisamos considerar que nós estamos numa grande guerra. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una gran guerra. O ódio que Satanás tem pelo Evangelho, pelo povo de Deus, El odio que Satanás tiene por el evangelio y por el pueblo de Dios, ele vai procurar canalizar nos corações de pessoas. él va a tratar de canalizarlo a través de los corazones de las personas. Eu não sei qual é a sua experiência, Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, mas muitas vezes, quando eu era mais jovem, pero muchas veces cuando era más joven, me vinha um ódio muito furioso. él tenía un odio muy furioso. Um ódio contra Deus, Un odio contra Dios um ódio contra as coisas de Deus. y un odio contra las cosas de Dios. Também passei a ter ódio contra os meus pais, Hasta tuve odio contra mis padres, contra a sociedade, contra la sociedad, contra tudo. contra todo. Eu era um rebelde. Yo era un rebelde. Claro, por natureza nós somos assim, Bueno, por naturaleza nosotros somos así, mas existe algo acima disso. pero existe algo por encima de eso. O inimigo sabe da nossa fragilidade humana, El enemigo sabe y conoce nuestra fragilidad então humana. ele vai procurar estimular esse ódio no nosso coração. Entonces él procura, intenta estimular ese odio en nuestro corazón. Quando nós encontramos as guerras nas nações, Cuando vemos las guerras en las naciones, a estratégia maior de um grande general la mayor estrategia de un general grande é fazer com que o povo se destrua a si mesmo. es hacer que los pueblos se destruyan a sí mismos. Ou seja, que aqueles que geram mais dano numa guerra O sea, aquellos que generan más daño en una guerra não são os inimigos que estão do lado de fora, no son los enemigos que están allá afuera, mas são os traidores que estão dentro dos seus irmãos. sino que son los traidores que están adentro de los hermanos. Saulo era um judeu, Saulo era un judío, foi treinado para ser um grande líder, fue entrenado para ser un gran líder, mas se tornou uma vítima na mão de Satanás. pero se volvió una víctima en las manos de Satanás E agora ele está perseguindo o povo de Deus. y ahora está persiguiendo el pueblo de Dios. Nós também temos que ter muito cuidado, Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado porque estamos em guerra. porque estamos en guerra. Então, se o inimigo puder nos destruir, Porque y así, si el enemigo nos puede destruir, ele vai fazer isso. él lo va a hacer. Ele vai semear desconfiança, mentira, Él va a sembrar en nosotros desconfianza, mentiras, rebeldia, rebeldía, qualquer coisa para poder nos dividir. cualquier cosa que nos divida. Então nós precisamos estar muito atentos. Entonces tenemos que estar muy atentos. O versículo 3 diz: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Y dice el versículo 3, mientras Saulo asolaba a la iglesia, Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. iba de casa en casa y apresaba violentamente a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Agora preste atenção nisso. Ahora pongan atención en esto. Paulo não está prendendo somente homens. Saulo no solamente está encarcelando hombres, Diz que homens e mulheres. sino que hombres y mujeres. Isso mostra que as irmãs também eram muito úteis na obra do Senhor.
Esto muestra que también las hermanas eran muy útiles en la obra del Señor. O inimigo atacou também as mulheres El enemigo también atacó a las mujeres porque elas eram uma ameaça para as trevas. porque ellos eran amenazas para las tinieblas. Porque às vezes achamos que Deus só usa grandes líderes Porque a veces pensamos que Dios solo usa grandes líderes e que as mulheres não têm nenhum serviço na obra do Senhor. y que las mujeres no tienen servicios en la obra del Señor. Mas isso não é verdade. Pero eso no es verdad. Muitas mulheres foram usadas pelo próprio Senhor Jesus. Muchas mujeres fueron usadas inclusive por el Señor Jesús. Muitas irmãs cooperaram com o ministério de Paulo. Muchas hermanas ayudaron al ministerio de Pablo. E a história da igreja em 20 séculos Y en la historia de la iglesia durante 20 tem siglos muitas mulheres que foram tremendamente usadas por Deus. hubo muchas mujeres que fueron tremendamente usadas por el Señor. Usados não apenas nas casas, Usadas no solamente en los hogares, mas em grandes ministérios cooperando com os obreiros. sino en grandes ministerios ayudando a los obreros. Inclusive no campo acadêmico, Inclusive en el campo académico. existe uma série chamada A Importância das Mulheres na Obra de Deus, Existe una serie llamada La importancia de las mujeres en la obra del Señor, que está em espanhol também, que también está en español. e relata minuciosamente essas coisas. Y relata minuciosamente estas cosas. Paulo está assolando homens e mulheres, Saulo está asolando hombres y mujeres, entrando pelas casas. entrando por las casas. Então, quando nós olhamos o início da igreja no livro de Atos, Entonces, cuando miramos el inicio de la iglesia en el libro de Hechos, nós vimos que a obra de Deus avançou. vemos que la obra de Dios avanzó Eles se reuniam publicamente e pelas casas. y ellos se reunían públicamente también por las casas. Era como um pássaro de duas asas. Era como un pájaro de dos alas. O ministério de Jesus também foi assim, Y el ministerio de Jesús también fue así. publicamente e pelas casas. Fue público y también por las casas. Quando tinha as reuniões públicas, Cuando había reuniones públicas, aí tínhamos um ministério de grandes líderes. ahí vemos los ministerios de grandes líderes. Quando tinha as reuniões menores pelas casas, Y cuando habían reuniones más pequeñas que eran por las casas, então todos podiam servir. entonces todos podían servir. Se tivermos só reunião com alguns líderes servindo, Si tenemos solamente reuniones con los líderes cuando sirven, então anula todos os dons dos demais irmãos. entonces anula los dones de todos los demás Nem hermanos. todos seremos como Pedro, No todos seremos como Pedro, nem todos seremos como Paulo, ni todos seremos como Pablo, mas todos temos lugar na casa do Senhor. pero todos tenemos lugar en la casa de Dios. Agora, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Ahora una cosa maravillosa que No aconteció versículo 4, en el versículo 4. enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pero quienes fueron dispersados iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quem estava indo por toda parte anunciando o Evangelho? ¿Quiénes eran los que estaban yendo por todas partes anunciando el Evangelio? O que diz esse texto? ¿Qué es lo que dice este texto? Será que foram os apóstolos? ¿Será que fueron los apóstoles? Não, porque eles ficaram em Jerusalém. No, porque ellos se quedaron en Jerusalén. Então, quem eram os que estavam em toda parte pregando o Evangelho? Entonces, ¿quiénes eran estos que estaban por todas partes predicando el Evangelio? Diz que todos que foram dispersos estavam pregando o Evangelho. Dice ahí que todos los que fueron dispersados estaban predicando el Evangelio. Então, a resposta está nos versículos iniciais. Entonces, la respuesta está en los versículos iniciales. Homens e mulheres. Hombres y mujeres. Todos que foram dispersos. Todos los que fueron dispersados. Você está vendo o que está acontecendo? ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Os apóstolos tinham o ministério da palavra Los apóstoles tenían el ministerio de la palabra. e todos que foram cheios da palavra, Y todos los que fueron llenos de la palabra, agora eles foram espalhados para muitos lugares ahora ellos fueron dispersados y esparcidos para todos los e lugares. a palavra de Deus está se multiplicando. Y la palabra de Dios ahora se está multiplicando. Se eles ficassem só em Jerusalém, Si ellos se quedaban solo en Jerusalén, seria como uma sala de aula cheia de crianças. sería como un salón de niños lleno de niños. Todos andam ouvindo as mesmas mensagens pelos mesmos mestres. Todos los días viendo los mismos mensajes por los mismos maestros. Às vezes cometemos esse equívoco A veces nos equivocamos de esa manera e nós transferimos nossa responsabilidade. y no transferimos, Nós y transferimos, nosotros transferimos nuestra responsabilidad ficamos condicionados em ficar sentado ouvindo mensagens. y nos quedamos condicionados a estar sentados y oyendo los mensajes. Mas não é essa a obra de Deus. Pero esa no es la obra de Dios. Não foi isso que ele prometeu. No fue eso lo que Dios prometió. Deus deu o ministério Dios dio el ministerio para equipar os santos,
para equipar a los santos, para que eles façam a obra do ministério. para que ellos hagan la obra del Então ministerio. nós temos a obra do ministério Entonces tenemos la obra del e a ministerio obra de todo o corpo de Cristo. y la obra de todo el cuerpo de Cristo. Só existe a obra de todo o corpo de Cristo Solo existe la obra de todo el cuerpo de Cristo quando os ministros não estão substituindo os membros do corpo de Cristo, cuando los ministros no están sustituyendo a todo o corpo a de todo el Cristo. cuerpo de Cristo. Porque isso pode acontecer. Porque eso puede pasar. Quando nós acostumamos ficar sentado ouvindo mensagens, Cuando nosotros nos acostumbramos a estar sentados oyendo mensajes, então nós estamos atrofiados. entonces estamos atrofiados. Caímos em passividade Porque caemos en la pasividad e enterramos nossos talentos. y enterramos nuestros talentos. Agora, aquela obra que os obreiros tinham que fazer, Ahora, aquella obra que los obreros tenían que hacer, que é equipar os santos, que es equipar a los santos, eles na verdade estariam substituindo os santos. ellos en realidad lo que están haciendo es sustituyendo a los santos. A obra do ministério é treinar os santos La obra del ministerio es entrenar a los santos para que os santos façam a obra de todo o corpo de Cristo. para que sean los santos los que hagan la obra de todo el cuerpo de Cristo. Então, o ministério desses obreiros Entonces, el ministerio de los é obreros ministério indireto. es un ministerio indirecto. Capacita pessoas Capacita a las personas para que eles vão fazer a obra. para que ellos sean los que vayan a hacer la Percebe a obra. diferença? ¿Sí entienden la diferencia? A minha esposa gosta muito de cozinhar. A mi esposa le gusta mucho cocinar. Ainda que eu não consegui engordar, mas ela cozinha muito bem. Yo todavía no he podido engordar, pero ella igual cocina muy bien. E às vezes eu tinha que exortar ela em amor. Yo a veces tenía que exhortarla a ella en amor, Porque temos 3 filhas. porque tenemos 3 hijas. E eu falava, bem, eu quero comer a comida das minhas filhas hoje. Bueno, yo quiero comer comida de mis hijas hoy. Então ensina elas a fazer esse prato tão gostoso. Por favor, enséñale a ellas a hacer ese plato tan rico. Ah, tá bom. Bueno, está bien. Aí ela ia ensinar. Ahora ella iba y E enseñaba. eu ficava olhando. Y él se quedaba mirando. E às vezes era ela que fazia. Y a veces ella misma lo hacía. Ela falava assim, ó, faz assim, dessa maneira e tal. Le estaba explicando, hazlo así, de esta manera. E eu falei, bem, não tá certo isso. Pero él mirando decía, no, eso no está bien. Você tem que dar as ferramentas nas mãos das filhas Tú tienes que darle las herramientas en las manos de tus e hijas. ensina como é que elas vão fazer. Não é como você vai fazer. Y enséñale a ellas cómo lo deben hacer, no lo hagas tú por ellas. Que a comida que eu estou comendo ainda é sua, não é delas. Porque esta comida que estoy comiendo aún es tuya, no es de ellas. Vocês estão entendendo? ¿Sí entienden? E às vezes nós cometemos esses erros. Y a veces cometemos esos errores. Por exemplo, se uma criança deixa os seus brinquedos espalhados, Por ejemplo, si un niño deja todos sus juguetes tirados aí você fala, filha, não pode fazer isso. y le decimos, hijo, no puedes hacer eso. Mas você que é mãe e pai, vai lá e arruma os brinquedos, Pero si es el papá y la mamá el que va y recoge y ordena todos los você está juguetes, ensinando errado. le está enseñando mal. Ele está entendendo que toda vez que ele cometer essa desordem, Lo que él está entendiendo es que cada vez que comete un desorden, a responsabilidade é da mãe ou do pai arrumar. la responsabilidad de arreglarlo es de la mamá y el papá. Por isso que tem muitos homens que casaram, Por eso es que hay muchos hombres que se não casaron lavam um copo, y no lavan un não vaso, arrumam um banheiro, no limpian un baño, não lavam a louça, no lavan loza, tira a roupa suja em todo lugar. tiran la ropa sucia en todas partes. Foram a mãe e o pai que mimaram esses homens. Fueron la mamá y el papá que mimaron a esos Está hombres. errado isso. Eso está mal. Concorda? ¿Están de acuerdo? A igreja também é assim. La iglesia también es así. Muitas vezes os irmãos vêm fazer perguntas sobre a Escritura. Muchas veces hay hermanos que vienen y hacen preguntas acerca de la Irmão Gerson, o que escritura. você pensa sobre isso e sobre isso? Hermano Gerson, ¿qué piensas sobre esto y aquello? E eu respondi, o que você pensa sobre isso e Y sobre yo le isso? respondo, ¿qué es lo que tú piensas sobre eso y aquello? Mas por que eu tenho que responder? Ele pergunta. Y ellos preguntan, ¿pero por qué yo tengo que responder? Eu falei, e por que você acha que eu tenho que responder? Y yo le digo, ¿y por qué piensas tú que yo te tengo que responder a ti? Porque às vezes eles têm a resposta. Porque a veces ellos realmente tienen la Eu respuesta. só ajudo quando eu tenho certeza que eles não têm. Yo solo los ayudo cuando yo me doy cuenta realmente que no tienen la respuesta. E às vezes eu não falo a resposta, Y a veces yo no le digo la respuesta, mas eu digo aonde eles vão encontrar a resposta. sino que le digo dónde puede encontrar esa respuesta. Às vezes eu falo, olha,
tem uma ferramenta muito boa. yo les digo, oye, mira, hay una herramienta muy buena. É um livro intitulado com esse título Es un libro con tal título e no capítulo tal tem a resposta. y en tal capítulo tienen esa Mas se respuesta. deixar, ele quer que eu prepare tudo, Pero si yo lo dejo, él lo que quiere es que yo prepare todo aí pega uma colher, y coge una cuchara, põe ele no colo como um neném ponerlo acá en el e regazo dou a como un comidinha na bebé boca dele. y darle en la boca. Você está entendendo? ¿Sí están entendiendo? E esse é um problema da igreja hoje. Ese es un problema de la iglesia hoy. Irmãos muito antigos, Hermanos muy antiguos, mas são nenéns. pero son bebés A todavía. cabeça está grande de conhecimento, Su cabeza está grande de tanto mas o conocimiento, comportamento é de criança. pero su comportamiento es de niño. E estão sempre envolvidos em Y problemas, siempre están envueltos en problemas, sempre pelejando. siempre peleando, E às vezes a culpa são dos mais velhos. y a veces la culpa es de los mayores. Deus permitiu uma grande perseguição na igreja que estava em Jerusalém. Entonces Dios permitió una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Então agora, esses santos que são muito simples, esses irmãos, Ahora, estos hermanos que son muy simples, foram muy espalhados por sencillos, todos os lugares. fueron esparcidos por todos los lugares. Agora, o que eles fizeram quando eles chegaram nesses outros lugares? Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando llegaron a esos otros lugares? Você não vai encontrar eles chorando, No los van a encontrar llorando, falando, o que será de nós sem Pedro, Tiago e João? diciendo, ay, ¿qué será de nosotros sin Pedro, sin Santiago, sin Juan? Estamos perdidos, Estamos perdidos, porque não temos grandes obreiros entre porque no nós. tenemos grandes obreros entre Não nosotros. somos nada. Nosotros no somos nada. Você não vai encontrar eles falando isso. Ustedes no los van a encontrar hablando eso. O que eles fizeram? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pregaram a palavra. Predicaron la palabra. Vocês estão percebendo? ¿Sí perciben? A centralização nos obreiros é um grande equívoco. La centralización en los obreros es una gran equivocación. Seguindo um pouco adiante, Siguiendo un poco adelante, passando ao próximo capítulo, yendo al capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. en el verso 1, Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns daqueles que eram do caminho, Él lo hacía con la intención de llevar presos a algunos a quienes hallara como seguidores, hombres o mujeres os de levasse este para nuevo Jesus. camino. Novamente está homens e mulheres. Nuevamente dice hombres y mujeres. Ainda que as mulheres não tenham liderança na casa do Senhor, Aunque las mujeres no tienen liderazgo en la casa del Señor, tem um amplo ministério para elas. hay amplio ministerio para ellas. E que pena quando elas mesmas se auto-reduzem. Y es un pesar cuando ellas mismas se reducen. É claro que muito disso tem a ver com a cultura machista. Claro que eso tiene mucho que ver con la cultura machista. Então nós não podemos crer no ministério numa cultura machista e nem feminista. Entonces no podemos caer en la cultura machista, pero tampoco en la feminista. Precisamos encontrar o equilíbrio. Necesitamos encontrar el E equilibrio. o equilíbrio é que Cristo está em todos, tanto homem como mulheres. Y el equilibrio es que Cristo está en todos, tanto hombres como mujeres. E Ele vai usar a cada um. Y Él va a usar a cada uno. Recentemente me perguntaram quem eu gostaria que traduzisse. Recientemente me preguntaron quién quería que tradujera, Elizabeth ou um irmão mais experimentado? o Elizabeth o un hermano más Eu experimentado. quero Elizabeth. Yo quiero Elizabeth, Por esse motivo, por este motivo, entre outros motivos. entre otros motivos. Aquele irmão já serve bastante. Aquel hermano ya sirve bastante. E eu creio que tem um talento precioso aqui, Yo creo que hay un talento precioso estava aquí escondido. que estaba escondido. Estão entendendo? ¿Sí entienden? Então tem muito talento entre vocês. Entonces hay mucho talento entre E ustedes. nós precisamos buscar o Senhor para descobrir esses talentos. Y nosotros necesitamos buscar al Señor para descubrir esos talentos. Agora Saulo, quando está indo no caminho de Damasco, Ahora Saulo, mientras va en el camino de Damasco, o Senhor aparece a ele numa luz mais resplandecente que o sol de meio-dia. el Señor se le aparece a él en una luz más resplandeciente que el sol de mediodía. Ele cai por terra Él cae a tierra e escuta uma voz falando: y escucha una voz hablando. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura coisa é você dar coice contra os aguilhões. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Quem és tu, Senhor?
¿quién eres tú, Señor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Então agora Paulo entendeu que ele estava perseguindo Jesus Ahora Saulo entendió que él estaba persiguiendo era a Jesús, enquanto ele estava perseguindo os cristãos. mientras él perseguía a los cristianos. Então ele foi capturado pelo Senhor. Entonces fue capturado por el Señor. Que experiência maravilhosa. Y qué experiencia maravillosa. Então quando chegamos no capítulo 11, Entonces cuando llegamos en el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, verso 19, poderia ler? dice: Ahora bien, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando la palabra únicamente a los judíos. Aqueles que foram dispersos para todos esses lugares, Aquellos que fueron dispersos para todos esos lugares, em sua maioria eram judeus. en su mayoría eran judíos, E eles não queriam pregar o evangelho aos gentios. y ellos no querían predicar el evangelio a los gentiles. Estão anunciando a palavra para todo mundo, Entonces anunciaba la palabra a todo el mundo, menos aos gentios. menos a los gentiles. Então existia um exclusivismo mesmo no meio do povo de Deus. Entonces sí existía un exclusivismo inclusive dentro del pueblo de Dios. Faziam acepção de pessoas. Hacían excepción de personas. Versículo 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Y dice el versículo 20, pero algunos creyentes que eran de Chipre y de Cirene, e que foram até Antioquia, y cuando entraron en Antioquía, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. también le hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Então existiam alguns judeus que eram desses lugares gentios Entonces habían unos judíos que eran de esos lugares gentiles. e eles não tiveram nenhum problema de pregar o evangelho aos gentios. Y ellos no tuvieron problema en predicarle el evangelio también a los gentiles. Quando eles começaram a pregar o evangelho, Cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio, versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, el versículo 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos. e muitos crendo se converteram ao Senhor. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Eram irmãos muito comuns, Eran hermanos muy comunes, não eram grandes homens, no eran grandes hombres, mas a grandeza está na palavra de Deus e não nos vasos. pero la grandeza está es en la palabra del Señor y no en los vasos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Dios tiene compromisos con su palabra. Quando eles começaram a pregar o evangelho, Cuando ellos comenzaron a predicar el a evangelio, mão do Senhor estava sobre eles. la mano del Señor estaba sobre ellos. Essa frase, a mão do Senhor, Esa frase, la mano del Señor, foi muito usada no Antigo Testamento. fue muy usada en el Antiguo Testamento. Quando prega a palavra, Cuando se predica la é palabra, como se desatar as mãos do Senhor. es como si desataran las manos del E Señor. quando não pregamos o evangelho, Y cuando no predicamos el é como evangelio, que estamos amarrando as mãos do Senhor. es como si estuviéramos amarrando las manos del Señor. Claro, Deus é soberano, Claro, Dios es soberano, mas escolheu homens e mulheres para cooperar com Ele. pero escogió a hombres y mujeres para cooperar con Él. Então Deus espera que nós venhamos pregar o evangelho. Entonces Dios espera que nosotros prediquemos el evangelio. Ainda que sejamos pequenos e simples, Aunque seamos pequeños y sencillos, quando oramos pelas pessoas. cuando oramos por las personas. Você pode escolher algumas pessoas no seu trabalho ou na sua escola. Usted puede escoger algunas personas en su trabajo o en su escuela Comece a orar por eles, y comience a orar por pelos ellos, seus vizinhos, por sus seus vecinos, parentes. sus parientes. Peça o Espírito Santo para colocar no seu coração Pídale al Espíritu Santo para que ponga en su corazón pessoas que Ele quer salvar. personas que Él quiere salvar. E Ele vai começar a te dar sentimento por essas pessoas. Y Él te va a empezar a dar sentimiento por esas personas. Não pensa que você está numa empresa só para ganhar dinheiro. No pienses que tú estás trabajando en una empresa solo para ganar Ou dinero. que você tem amigos só para você ser feliz. O que tú tienes amigos solos para ser feliz. Ou que está estudando só para ter formação acadêmica. O que tú estás estudiando solo para tener formación académica. Sim, essas coisas são importantes. Sí, esas cosas son importantes. Mas lembre-se disso. Pero acuérdate de esto. Deus quer salvar pessoas. Dios quiere salvar E às personas. vezes Ele não faz isso. Y a veces Él no hace eso Porque nós estamos impedindo o Senhor. porque nosotros somos los que estamos impidiendo al Señor. Às vezes Ele vai usar outros meios para fazer isso. Y a veces Él va a usar otros medios para hacer eso. Mas será uma tristeza muito grande Pero será una tristeza muy grande. descobrir naquele dia En aquel día descubrir que poderíamos ter sido tanto usados pelo Senhor, que hubiéramos podido ser tan usados por el Señor, mas estávamos distraídos só com as coisas da terra. pero estábamos distraídos solo con las cosas de la tierra.
Lembra do João 15 que nós falamos sobre a videira? ¿Se acuerdan de Juan 15 que hablamos sobre la vid? A vara que estiver em mim que não der fruto, El ramo que está en mí que no da o fruto, que o Senhor ia fazer? ¿qué es lo que va a hacer el Señor con él? Ele ia cortar, Él lo va a cortar, porque está roubando a vida. porque está robando la vida. Mas aquele ramo que der fruto, Pero aquel ramo que da o fruto, que ele ia fazer? ¿qué es lo que va a hacer? Ele ia limpar ou podar para que dê mais fruto ainda. Él lo iba a limpiar, lo iba a podar para que dé más fruto todavía. Aquela tribulação em Jerusalém Aquella tribulación ahí en foi Jerusalén uma espécie de poda do Senhor, fue una especie de poda del Señor para que eles produzissem mais fruto ainda. para que ellos produjeran mucho más fruto. Se você perguntar a qualquer jardineiro, Si usted le pregunta a cualquier jardinero, quando ele vai podar uma planta, cuando él le va a podar una planta, pergunta para ele: pregúntele a un jardinero. você também corta aqueles ramos novinhos, tão bonitinho? ¿Usted también cortan aquellas ramitas pequeñas, nuevas, tan bonitas? Provavelmente ele vai falar, Probablemente él te va a decir, principalmente eles. principalmente esas, Porque ainda que são bonitinhos, porque aunque son bonitas, estão roubando a vida da planta. están robando la vida de la planta. A menos que eu vou tirar esses ramos daí A menos de que yo quite esos ramos, e vou plantar ele em outro lugar, o lo coja y lo ponga en otro lugar, para ele multiplicar em outro lugar. para que él plante y viva en otro lugar. Mas se ele ficar aqui onde ele está, acomodado, Pero si él queda aquí donde está acomodado, ele vai roubar a vida dessa planta. él va a robar la vida de esa planta. Essa planta não vai dar tanto fruto, Esa planta no va a dar tanto e fruto, nem ele. ni tampoco el Então ramito. tem que podar essas coisas tão bonitinhas que às vezes pensamos. Entonces hay que podar aquellas cosas que a veces pensamos que son tan bonitas. Uma vez eu visitei uma plantação de videira. Yo una vez visité una plantación de vides No começo eu fiquei meio escandalizado. y en el principio quedé como escandalizado. O agricultor podou todos os ramos. El agricultor podó todas las plantas, todas las ramas. Ficaram horrorosas. Quedaron horribles. Não tinha uma folha. No tenía ni siquiera una hoja. E eu falei, meu Deus, que crueldade. Y yo dije, ay Dios mío, qué crueldad. Mas eu descobri, Pero yo descubrí essa era o período da poda. que ese era el periodo de podar. Agora, ele era um plantador realmente e vivia disso. Él era un agricultor y vivía de eso. Ou seja, a próxima vez que chegar o período da colheita, O sea, la próxima vez que llegue el periodo de la cosecha, teria uma frutificação multiplicada. tendría una fructificación multiplicada. Porque ele cortou as varas que estavam roubando a vida. Porque él cortó esas varas que estaban robando la vida. Recentemente também visitei um sítio de amigos Recientemente también visité un lugar de unos amigos e eu me dei conta que os cachos de uva estavam bem pequenininhos. y me di cuenta que las ramitas de uvas, los pámpanos, ¿eh? Não, os cachos são as frutas. Ah, ya, las frutitas Sí. de uva estaban muy pequeñas, ¿sí? Então eu perguntei para os donos. Y entonces le pregunté por qué. O outro ano que eu estive aqui, El año anterior que yo estuve aquí, os cachos estavam grandes. esos racimos es la palabra. Los racimos estaban grandes E as uvas estavam grandes e gostosas. y esas uvas estaban grandes y sabrosas. Por que nesse ano está tão pequenininho e está azeda, não está gostosa? ¿Por qué será que en este año están tan pequeños y ácidos? No está rico. Então a proprietária Entonces la propietaria falou, olha, nós cometemos um erro. dijo, nosotros cometimos un error. Tinha muitas folhas Había muchas hojas e elas esconderam os cachos de uvas. y ellas escondieron a esos racimos de uvas. Então o sol não chegava nessas uvas. Entonces el sol no le llegaba a las uvas. Então, por mais que as folhas eram tão bonitas, Y entonces, por más de que esas hojas sean tan bonitas, impediu a luz do sol impidió la luz del sol e roubou essa vitalidade y robó la vitalidad de la uva. Então nós vamos ter que podar tudo agora. Entonces ahora vamos a tener que podar todo. Ou seja, às vezes nós permitimos coisas na nossa vida Entonces a veces permitimos cosas en nuestra vida e também na igreja e na família. y también en la iglesia y en la familia. Ah, são bonitinhos, Ay, que sí, son bonitas, mas está roubando a vida. pero está robando la vida. Tem que cortar. Tienen que cortarlas. Eu me lembro quando o irmão Dino começou a pregar nos anos 90 entre nós no Brasil. Me acuerdo cuando el hermano Gino empezó a predicar en los años 90 allá en Brasil. Uma vez ele falando de João 15, Una vez él hablando sobre Juan 15, ele disse, Deus, o Pai, é o agricultor. dijo, Dios el Padre es el agricultor, Então o diabo é também um agricultor. pero el diablo también es un agricultor. Mas enquanto o Senhor se ocupa da videira, Pero mientras el Señor se ocupa de la vid, o diabo planta fumos ou
pé de fumo é as folhas grandes que faz o cigarro. Ah, ya. El diablo lo que planta es como Hojas de tabaco. tabaco. É isso. Ujú. Então, o nosso Deus, que é o agricultor, vai cortar todo o ramo que está roubando a vida. Entonces, Dios nuestro agricultor va a cortar todas las ramas o pámpanos que están robando la vida. Porque a vida tem que canalizar para o fruto. Porque la vida se tiene que canalizar hacia el fruto. O diabo é o contrário. El diablo es lo contrario. Ele vai ele vai cortar os ramos que têm vida Él va a cortar a las ramas que tiene vida para que as folhas ficam bem grandes, mas sem fruto. para que las hojas queden bien grandes, pero no haya fruto. É o contrário. Es todo lo Vocês estão contrario. entendendo? ¿Sí entienden? O nosso pai quer fruto, Nuestro Padre quiere fruto. o diabo quer folhas. El diablo lo que quiere son hojas. Quantas vezes nos envolvemos com tantas coisas? ¿Cuántas veces nosotros nos envolvemos en tantas cosas? E às vezes são coisas boas. Y a veces son hasta cosas Mas buenas. quando você vai procurar, onde estão os frutos? Pero cuando ustedes van a ir a mirar y a buscar dónde están los frutos, Essa é a questão. esa es la cuestión. Uma vez Jesus estava vindo de Betânia para Jerusalém Una vez Jesús venía de Betania hacia Jerusalén e viu pé de figueira. y vio una higuera. Então ele foi lá, Entonces se fue para allá, foi procurar fruto. se fue a buscar el fruto E só tinha y folhas. solamente había hojas. Alguém lembra o que ele fez? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, lo quemó. Ele amaldiçoou aquela figueira. Él maldijo la higuera. Oh, mas que grosseria, que coisa dura. Dios, pero ¿por qué hizo esto Jesús? Porque ele buscava fruto. Porque él buscaba era fruto. E a figueira, o motivo dela ter muitas folhas Y el motivo de que la higuera tuviera tantas hojas era para proteger o fruto. es para proteger el fruto. Agora, se não tem fruto, Ahora, si no tiene fruto, então isso é um espírito de engano. entonces es un espíritu de engaño. Às vezes a igreja é assim. A veces la iglesia es así. Ah, o conhecimento está lá no terceiro céu. Ay, hay tanto conocimiento, está hasta allá, hasta el tercer cielo. Às vezes os líderes parecem uns querubins. Y a veces los líderes hasta parecen Mas querubines. quando você vai ver o fruto, Pero cuando ustedes van a ver el fruto, não há salvação de almas no hay salvación de almas. e os membros estão magrinhos, estão muito fracos. Y los miembros están muy delgados. Agora é interessante que nessa passagem o Evangelho de Marcos, quando fala que Jesus amaldiçoou a figueira, Ahora lo que interesante es que en este capítulo donde habla de que Jesús maldijo la higuera, diz que não era um tempo de frutos. dijo que no era tiempo de frutos. Ah, não, mas peraí, se não é tempo de fruto, por que amaldiçoou a pobrezinha? Pero entonces, espérate, si no es ni siquiera el tiempo de frutos, ¿por qué fue que maldijo la higuera? A agricultura daquela época En la agricultura de aquella época mostra para nós que ele esperava frutos do inverno. muestra para nosotros que él esperaba los frutos de invierno. Não é uma grande quantidade de frutos. No es una gran cantidad de frutos, Mas os peregrinos, viajantes, quando passavam por ali, más para cuando los peregrinos que viajaban y pasaban por allí, eles encontravam pequenos frutos. ellos encontraban pequeños frutos. Então eles se alimentavam para sobreviver. Entonces se alimentaban de ellos para sobrevivir. Às vezes não estamos num grande avivamento, A veces nosotros no estamos en un gran avivamiento, então não temos muitos frutos. entonces no es que tengamos muchos Mas às frutos, vezes o Senhor chega até a igreja. pero a veces el Señor viene hasta la O iglesia. que ele está buscando? ¿Y qué es lo que Él está O buscando? fruto do inverno. El fruto de Porque invierno. ele espera que nós venhamos produzir mesmo no tempo de adversidade. Porque Él espera que nosotros produzcamos inclusive en el tiempo de adversidad. Aqui você tem uma grande tribulação Aquí ustedes tienen una gran tribulación e os apóstolos estão em Jerusalém. y los apóstoles están en Jerusalén. Agora tem irmãos muito simples. Ahora hay hermanos muy sencillos. Mas o que eles fizeram? Pero ¿qué fue lo que hicieron? Não desanimaram. No se desanimaron. Também não ficaram esperando, Deus envia obreiros de outros lugares. Y tampoco quedaron pensando, Señor, envía obreros de otros lugares. Ainda que ele poderia fazer, Aunque Él podría hacerlo, mas eles pregaram o evangelho. ellos predicaron el E Evangelio. o Senhor operou uma grande obra em Antioquia. Y el Señor hizo una gran obra en Antioquía. Diz assim que a mão do Senhor estava sobre eles. Y dice ahí, la mano del Señor estaba sobre ellos. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Y muchos al creer se convirtieron al Señor. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Y el verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Agora, porque esses irmãos não eram passivos,
Ahora, porque estos hermanos no eran pasivos e ali o Senhor começou a prosperar a sua obra, y el Señor empezó a prosperar su obra allí, então eles enviaram Barnabé até Antioquia. entonces ellos, los apóstoles, Sim. enviaron a Bernabé a Antioquía. Você está percebendo? ¿Sí entienden? Quando começa a palavra de Deus frutificar numa região, Cuando la palabra de Dios comienza a fructificar en una región, então Deus pode enviar seus obreiros para ali. entonces Dios envía a los obreros allí. Agora, quando são santos que não querem nenhum compromisso, Ahora, cuando son santos que no quieren ni un compromiso, Deus envia seus obreiros para outros lugares. Dios envía a esos obreros a otro lugar. Quando ele chegou, verso 23, e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría. Olha a alegria aí novamente. Otra vez vean aquí la alegría. Vocês acham que não tinham problemas em Antioquia? ¿Ustedes creen que en Antioquía no había problemas? Eu penso que sim. Yo creo que sí, Mas Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. pero Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Por isso Santo. Deus escolheu ele para ir para lá. Por eso Dios lo escogió a él para ir allá. O que ele viu quando ele chegou em Antioquia? ¿Qué fue lo que él vio cuando llegó a Antioquía? Olha aí o versículo 23. Miren en el versículo 23. O ¿Qué que vio? ele viu? ¿Qué fue lo que vio él? Por que temos problemas se multiplicando muitas das vezes? Porque muchas veces tenemos problemas multiplicándose. Porque estão focando nos problemas Porque nos estamos enfocando en los problemas e não na graça de Deus. y no en la gracia de Dios. Às vezes, alguns que servem o Senhor, A veces algunos que sirven al Señor, eles enfatizam mais os problemas do que a graça de Deus. ellos enfatizan más en los problemas que en la gracia de Dios. E por isso que a graça não multiplica. Y por eso es que no se multiplica la gracia. Na nossa casa tínhamos um cachorro grande, En mi casa teníamos un perro grande, um Rottweiler. un Rottweiler. Era adestrado. Era adiestrado, entrenado. Eu tinha 3 filhas muito bonitas. Yo tenía 3 hijas muy bonitas. Puxaram o pai. Se parecen al Papa. Então eu tive que tomar uma decisão. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Ou eu compro uma espingarda 12, que é aquela bem grande que arranca a cabeça das pessoas. Uma arma grande de fogo. O yo compro un arma bien grande que arranque la cabeza de las personas, Ou eu vou ter um cachorro Rottweiler. o voy a tener un perro Rottweiler. Mas adestramos um Rottweiler. Entonces lo que hicimos fue entrenar el Rottweiler. Não era fácil um jovem chegar lá para casar com as minhas No filhas. era fácil que un muchacho llegara a la casa a casarse con mis hijas. Esse cachorro só faltava falar, ele era muito bom. A ese perro solo le faltaba hablar, era muy bueno. Ele cuidava das meninas. Él cuidaba a las niñas, Mas uma vez deu uma praga de carrapato nele. pero una vez le dio unas garrapatas Não tinha nada que eu fizesse para resolver y isso. yo no podía hacer nada para resolverlo. Tentei muitas coisas. Intenté muchas cosas. Ele estava cheio. Él estaba muy lleno de As paredes garrapatas. estavam cheias de carrapato. Hasta las paredes tenían garrapatas. E um dia eu estava muito triste. Y un día yo estaba muy triste E aí eu comecei a orar ao Senhor. y empecé a orar al Señor. Eu já fiz de tudo. Señor, ya hice de todo. Então, quando eu estava orando, Entonces cuando estaba orando, andando pela varanda, andando por la baranda, tinha um carrapato grande passando. había una garrapata grande que estaba pasando. Claro, eu fui pisar nela. Entonces yo la pisé. Aí o Senhor falou, não faça isso. Entonces el Señor dijo, no hagas eso. É aí que está o seu problema. Ahí es que está tu problema. E eu fui pesquisar por quê. Y entonces yo fui a buscar qué fue lo que pasó. Dentro de cada carrapata fêmea, Un carrapato fêmea, uma hembra, Ah, ya. Dentro de cada garrapata hembra, tem cerca de 300 a 800 filhotes. hay entre 300 y 800 huevos. Então, quando você pisa, Entonces cuando tú lo pisas, multiplica. se multiplican. Por isso que a casa estava cheia de carrapato. Por eso era que la casa estaba llena de garrapatas. Então, eu dei um medicamento para ele Entonces le di un medicamento que tratava diretamente com sangue. que trataba directamente la sangre. Então, todos aqueles carrapatos dele foram embora. Entonces solo las garrapatas se fueron solas. Então, assim, mais de um ano, nunca mais vimos carrapato na nossa casa. Durante más de un año nunca hubo garrapatas en su casa. Foi uma lição em relação à obra de Y Deus. fue una lección en relación a la obra de Dios. Quando você foca num problema, Cuando te enfocas en el ele problema, vai multiplicar. él se va a multiplicar. Agora, quando você vai na raiz do problema, Entonces cuando tú vas a la raíz del problema, ministra vida, ministras vida, então as coisas podem ser resolvidas. entonces las cosas se resuelven.
Não temos que focar nos problemas, Entonces no hay que enfocarnos en los mas problemas, sim na origem dos pero problemas. sí en el origen de los problemas. É isso que você está encontrando em Antioquia. Eso es lo que ustedes encuentran en Antioquía. Claro que tem problemas. Claro que hay problemas. É como uma casa que, por exemplo, tinha só o marido e a mulher. Es, por ejemplo, una casa que está solo el esposo y la esposa. Ah, você pode dormir tranquilamente. Pueden dormir tranquilos. Que maravilha. ¡Qué maravilla! Mas depois que chega o primeiro, o segundo e o terceiro filho, Pero después de que llegue el primero, segundo y tercer hijo, eu não sei se nunca mais você vai dormir tão tranquilo como antigamente. yo creo que nunca más va a poder dormir tan tranquilo como antes. Você cuida de um menino, o outro que você trocou já está se Sí. sujando de novo. Sí, ya estás cuidando un niño y cuando volteas ya el otro que ya estaba cambiado, esta vez está sucio. À medida que cresce o número dos discípulos, En la medida en que crece el número de los discípulos, aumenta o trabalho. aumenta el trabajo. Mas claro, você tem que trabalhar com os discípulos Claro, sí hay que trabajar con los para discípulos que eles cresçam para que ellos crezcan e os maiores passem a cuidar dos mais novos. y los mayores puedan cuidar de los más jóvenes. Se você não quer nenhum problema, Si tú no quieres ningún problema, não tem que ter filhos. entonces no tenga hijos. Mas se você olhar o lado positivo, Pero si tú miras el lado positivo, filhos não são problemas. los hijos no son Eles problemas, são bênçãos do Senhor. son bendiciones del Señor. A gente não entende muito bem isso. La gente no entiende muy bien esto, Porque quando a gente tem um olho muito obscurecido, porque cuando tenemos unos ojos muy a oscurecidos, gente foca os problemas. enfocamos los problemas. Mas mesmo quando tem problemas, Pero inclusive cuando hay problemas, nós achamos, nossa, eu tenho que dar um jeito nesse menino ou nessa menina. nosotros entendemos, tenemos que mirar la manera de este niño o esta niña. Mas na verdade o Senhor está usando esses problemas Y la verdad es que el Señor está usando esos para problemas tentar dar um jeito em nós primeiro. para intentar arreglarnos a nosotros primero. Muitas vezes não entendemos isso. Muchas veces no entendemos eso. Meu Deus, quem essa criança puxou que é tão rebelde assim? Ay, Señor, ¿a quién habrá salido este niño que es tan rebelde? Mas qualquer árvore que você olhar, Y a cualquier árbol que usted o ve, fruto não cai longe da árvore. el fruto no cae lejos del árbol. Essa criança é a sua extensão. Ese niño es su extensión. O que você espera dos seus filhos, ¿Qué esperas de tus hijos? Deus espera de você. Dios espera de ti. Obediência, Obediencia, consagração, amor. consagración, amor. Então, quando você olha a igreja em Antioquia, Entonces, cuando ustedes ven a la iglesia en Antioquía, claro, parece que sim, há problemas. claro, parece que sí hay problemas. Barnabé focou na graça do Senhor. Pero Bernabé se enfocó en la gracia del Temos que Señor. ver os talentos, as bênçãos das pessoas. Tenemos que ver los talentos y bendiciones de las personas. Mesmo aquelas pessoas que parece que só tem problema. Inclusive en aquellas personas que parece que solo tienen problemas. Olha as coisas boas que ela tem. Mire las cosas buenas que ella tiene. Se você focar aí, Si tú te enfocas en eso, provavelmente ela vai corresponder. probablemente ella te va a corresponder. Eu contei para vocês que havia um homem que via beleza em todas as coisas. Yo les había contado que había un hombre que veía belleza en todas las E cosas viu o bem em toda pessoa. y veía el bien en todas las personas. Então um dia alguém falou para ele, Entonces un día alguien le dijo, talvez você veja alguma coisa boa até no diabo. ay, tal vez tú ves hasta algo bueno en el diablo. Eu falei, eu vejo. Y él dice, sí, yo lo veo. Eu admiro a perseverança dele. Yo admiro su perseverancia. Até com o diabo ele aprendia alguma coisa. Hasta con el diablo aprendió alguna cosa. Quando temos bons olhos, Cuando tenemos buenos ojos, vamos ver melhor as coisas boas das pessoas vamos a ver lo mejor y ver mejor las cosas buenas de do las que personas o lado negativo. de que el lado negativo. Tem coisa que pode resolver, Hay cosas que pueden tem resolverse coisa que só com o tempo. y hay cosas que solo con el tiempo. Mas se você esmagar o carrapato, Pero si tú aplastas a la garrapata, provavelmente o problema vai multiplicar. probablemente ese problema se va a multiplicar. Não tem que ser conivente com o pecado ou com o erro. No tienes que ser consecuente con el, no consecuente, sino, ¿ah? No tienes que irte con el pecado y con el error. Mas tampouco nós não vamos resolver isso com a nossa força natural. No vamos a resolver eso con nuestra fuerza natural. Barnabé focou na graça Bernabé se enfocó en la gracia e ele fez uma outra coisa. y él hizo otra cosa. Ele foi atrás de Saulo. Y él se fue detrás de Saulo. a Olha o buscar que a diz Saulo. aqui, o versículo 24 diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
Aquí en el versículo 24 dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Muita gente se uniu ao Senhor. Y mucha gente se unió al Señor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. En el 25, Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Olha a humildade de Barnabé. Mire la humildad de Bernabé. Temos um grande desafio, Tenemos un gran desafío. preciso de mais obreiros. Necesito más obreros. E obreiros que têm um ministério que eu não tenho. Y unos obreros que tengan ministerio que yo no tengo. Ele não quis uma liderança solitária. Él no quiso ser un líder solitario. Então, quando ele o encontrou, versículo 26, levou a Antioquia. Entonces cuando Bernabé encontró a Pablo, lo llevó para Antioquía. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia de Antioquía e instruyeron a muchas personas. Agora tem uma multidão aqui. Ahora tenemos una multitud E aquí. em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Y allí fue en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Quando você olha a obra de Deus em Antioquia, Cuando ustedes ven la obra de Dios en Antioquía, nós temos um novo princípio de Deus trabalhar. vemos un nuevo principio de Dios trabajar. Jerusalém era a base da obra de Deus na Palestina. Jerusalén era la base de la obra de Dios en Palestina. E agora Antioquia se tornou a base da obra de Deus para todos os gentios. Y ahora Antioquía se volvió la base de la obra en los gentiles. Em Jerusalém você tem os apóstolos do Cordeiro. En Jerusalén ustedes tienen los apóstoles del Cordero. E em Antioquia os apóstolos do Espírito Santo. Y en Antioquía los apóstoles del Espíritu Santo. Então você tem muita coisa acontecendo em Antioquia. Entonces tienen muchas cosas pasando en Antioquía. Que se Antioquia fosse imitar Jerusalém, Que si Antioquía fuera a imitar a Jerusalén, certamente ela nunca iria prosperar. seguramente nunca prosperaría. Ainda que a obra de Deus seja uma só, Y aunque la obra de Dios sea una sola, Deus trabalha de diferentes maneiras em cada lugar. Dios trabaja de diferentes maneras en cada lugar. Não temos que imitar as coisas. No tenemos que imitar las Não cosas. temos que querer praticar algo na nossa localidade, No tenemos que querer practicar algo en nuestra localidad, porque lá naquela outra cidade está fazendo assim. porque allá en otra ciudad lo hacen de esa manera. Ou seja, talvez aquilo lá seja real Bueno, tal vez aquello de allá sea real e aqui será só uma imitação. y aquí será solo la imitación de allá. Então temos que buscar a Deus Entonces tenemos que buscar a Dios para que Ele trabalhe conosco da maneira que Ele quer. para que Él trabaje con nosotros de la manera que Él quiere. A obra de Deus em Antioquia continuou multiplicando. Y la obra de Dios en Antioquía se continuó multiplicando. No versículo 27, naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. En el versículo 27 dice que en aquellos días algunos profetas de Jerusalén se fueron a Antioquía. Você está vendo que Deus está enviando obreiros para Antioquia? Si están viendo que Dios está mandando obreros a Antioquía, E um deles se chamava Ágapo uno de ellos se llamaba Ágapo e profetizou que haveria uma grande fome naquele período. y profetizó que habría gran hambre en ese lugar, en ese periodo. No versículo 29, Y en el versículo diz que os 29 discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. dijeron que los discípulos, según sus fuerzas, resolvieron dar una ayuda para los hermanos. Você está vendo que eles levantaram uma oferta? Si ves que ellos recogieron una ofrenda, Tudo isso é manifestação de fruto. todo eso es manifestación del fruto. Então agora estou enviando essa contribuição para Jerusalém Y está enviando ahora esa contribución a Jerusalén. e eles enviaram isso por meio de Barnabé e Saulo, que é o Y versículo ellos 30. enviaron eso por medio de Bernabé y Saulo, en el versículo 30. Como Antioquia, a obra do Senhor está crescendo ali. ¿Cómo está creciendo la obra del Señor allí en Antioquía? A perseguição continua. Continúa la persecución. No capítulo 12, Tiago foi decapitado, En el capítulo 12 decapitan a Santiago. Pedro foi preso, A Pedro lo encarcelan. mas chegamos no versículo 24 do capítulo 12. Pero que llegamos al versículo 24 de Hechos 12. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Dice, mas la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém
Bernabé y Saulo, una vez cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén trazendo consigo João Marcos. y llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que coisa maravilhosa! Qué cosa maravillosa. Eles estão sempre trazendo mais pessoas. Ellos todo el tiempo están trayendo más personas. No começo não tinha obreiros nenhum. En el principio no había ni un obrero. Todos começaram a pregar o evangelho. Todos los santos empezaron a predicar el Aí evangelio. Deus envia Barnabé para lá. Entonces ahora Dios envía a Bernabé para allá Barnabé chama Saulo. y Bernabé llama a Saulo. Passaram um ano ensinando aquela igreja. Y estuvieron un año enseñando a esa Agora Deus iglesia. envia um profeta chamado Ágapo. Ahora Dios envía a un profeta llamado Ágapo. Ainda que Ágapo não mora ali. Y aunque Ágapo no vive allí, Agora Barnabé e Saulo vai a Jerusalém levar as ofertas y ahora Bernabé y Saulo van ¿qué? a A Jerusalém. Jerusalén a llevar las E ofrendas. quando eles voltam, traz João Marcos como colaborador. Y cuando ellos vuelven, traen a Juan Marcos como colaborador. Quando chegamos no capítulo 13, Cuando llegamos al capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. había, en versículo 1, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Lembre-se que até agora eram só Paulo e Barnabé. Acuérdense que hasta ahora solo estaban Pablo y Bernabé. Agora, contem quantos novos ministros tem aqui. Ahora cuenten aquí cuántos nuevos ministros hay en Antioquía. Barnabé, Bernabé, Simeão chamado Níger, Simeón de apodo Negro, Lúcio de Lúcio. Cirene, de Cirene, Manaém, Manaén, que tinha sido criado com Herodes, que se o había tetrarca, sido criado junto con Herodes el tetrarca, e Saulo. y Saulo. Quantos temos? ¿Cuántos hay? 5. 5. Percebe que está multiplicando Antioquia? ¿Sí se dan cuenta que se está multiplicando ahí en Antioquía? Enquanto eles estavam servindo o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Agora presta atenção, eles não estão ministrando a palavra ao povo. Ahora pongan atención, aquí ellos no están ministrando la palabra al pueblo, O que eles estão fazendo? sino qué es lo que ellos están haciendo. Eles separavam um tempo para estar diante do Senhor. Ellos separaban un tiempo para estar delante del Señor. E aqui está um dos segredos do ministério tão rico em Antioquia. Y aquí está el secreto para ver la riqueza de Antioquía. Aqueles que serviam como ministros, Aquellos que servían como ministros eles não estavam só envolvidos com a obra. no solamente estaban envueltos en la obra, Não estava cada um desenvolvendo seu próprio ministério. no estaba cada uno haciendo su propio ministerio, Eles valorizavam o companheirismo. sino que ellos valoraban el compañerismo Então eles separavam um tempo para estar em oração. y separaban un tiempo para estar en oración, E eles inclusive jejuavam, inclusive ayunaban, para que o Espírito Santo pudesse dirigir os novos passos que tinham que dar. para que el Espíritu Santo dirigiera los nuevos pasos que ellos tenían que dar. Um dos grandes problemas que temos hoje Uno de los grandes problemas que tenemos hoy é que os líderes andam sozinhos, es que los líderes andan solos, cada um fazendo sua própria obra. cada uno haciendo su propia obra. Parece que seria uma perda de tempo Parece que sería como una pérdida de tiempo ter um tempo junto entre obreiros ou anciãos tener un tiempo junto entre obreros y para ancianos buscar o Senhor. para buscar al Señor. Mas é o contrário. Pero es lo contrario. Isso deveria ser a coisa mais importante no ministério, Eso debería ser lo más importante en el ministerio, porque nós seremos protegidos juntos, porque seremos protegidos juntos, corrigidos, corregidos, sustentados, sustentados, poderemos nos aconselhar. podrían aconsejarse. E agora o ministério da palavra Y ahora el ministerio de la palabra não será o ministério de um só obreiro, no sería el ministerio de un solo obrero, mas seria aquela palavra amadurecida na coletividade. sino que sería aquella palabra que se madura en medio de la colectividad. Seria uma espécie de oficina da palavra, Sería una especie como de oficina de la palabra, onde todo mundo está trabalhando, donde todo el mundo está trabajando, mas cada um está vendo um ângulo na sua perspectiva, pero cada uno ve un ángulo desde su perspectiva. e ainda que cada um tem sua peculiaridade, Y aunque cada uno tenga su particularidad, ele será muito maior ellos serán mucho mayor, quando for complementado pelo outro. será cuando sea complementada por la del otro.
Que riqueza que é isso. ¿Qué riqueza hay ahí? Como o inimigo ataca para isso não acontecer. Y como el enemigo ataca para que eso no suceda, Às vezes somos um povo muito pequenininho a veces somos un pueblo muy pequeño e não entendemos por quê. y no entendemos por qué. Pode acontecer, a razão pode ser várias coisas, Pueden haber varias razones, mas uma delas pero una de ellas está aqui, está aquí, a falta de complementação do ministério la falta de complementación en el ministerio e de buscar o Senhor juntos. e ir buscar juntos al Señor. Muitos estão desprotegidos, Y muchos están desprotegidos estão caindo em armadilhas, y están cayendo en trampas, ainda que acham que é uma coisa espiritual. y aunque crean que es algo espiritual. Mas você tem que ver que o que dá crédito à árvore é o fruto. Lo que ustedes tienen que ver que lo que le da crédito al árbol es su fruto. Pelo fruto se conhece a árvore, Por el fruto es que se conoce el árbol, não é pelas folhas. no es por las hojas. Tem que ver o fruto. Tiene que haber fruto. Tem que analisar qual fruto que o ministério está dando. Tienen que analizar cuál es el fruto que está dando el Vocês ministerio. estão percebendo? ¿Sí perciben? Não é simplesmente uma coisa de conhecimento. No es solamente algo de conocimiento, É algo muito maior do que sino isso. que es algo mucho más grande que O eso. Espírito Santo então falou com eles. Entonces el Espíritu Santo habló con ellos. Não falou individualmente a alguém. No le habló individualmente a alguien, Falou nessa coletividade. sino que habló en esa colectividad. Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. El Espíritu Santo dijo, sepárenme ahora a Bernabé y a Pablo para las obras de las que los he llamado. Ele chamou Paulo primeiro no capítulo 9, Él llamó primero a Pablo en el capítulo 9, mas aqui no texto diz: separa-me agora a Barnabé e Saulo. pero en este texto que dice, sepárame ahora a Bernabé y a Saulo, No capítulo 9 ele tem o seu chamamento ao ministério en el capítulo 9 él tenía su llamamiento al ministerio e agora ele tem a autorização para realizar o y ministério. ahora él tenía la autorización para realizar ese No ministerio. 9 ele é chamado para o Senhor, En el 9 él es llamado para el Señor agora ele é enviado para o povo. y ahora es enviado para el pueblo. Mas ele não está enviando ele mesmo. Pero él no está enviando a Pablo mismo, Paulo está sendo enviado pelo Espírito Santo, sino que Pablo está siendo enviado por el Espíritu Santo, sujeito aos irmãos. sujeto a los hermanos. Está indo debaixo da cobertura da comunhão. Está debajo de la cobertura de la comunión. Que riqueza que é isso? ¿Qué riqueza hay en eso? Então eles impondo as mãos em Paulo e Barnabé Entonces impusieron las manos en Pablo y e os Bernabé despediram. y los despidieron. Então agora eles vão viajar por muitas cidades. Y ahora ellos van a viajar por muchas ciudades. E nós vamos procurar chegar ao fim agora da mensagem. Y ahora vamos a llegar al fin del mensaje. E eu só quero ressaltar alguns pontos rápidos. Y yo quiero solo resaltar unos puntos rápidos. O versículo 49 do capítulo 13. En el versículo 49 del capítulo 13 A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eles pregavam o evangelho em vários lugares e não ficavam. Ellos predicaban el evangelio en varios lugares y no se quedaban allí. Mas enquanto eles iam embora, Pero cuando ellos salían, versículo 52, el versículo 52 os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. dice, los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Presta atenção nisso. Pongan atención en esto. Quando os obreiros iam embora, Cuando los obreros salían y se iban, os discípulos ficavam cheios do Espírito Santo e de alegria. los discípulos se quedaban llenos del Espíritu Santo y de alegría. Agora, se tivermos desadequado na obra do Senhor, Pero si hay algo inadecuado en la obra del Señor, enquanto os obreiros ficam no lugar, mientras que los obreros están en un lugar, então no lugar de alegria e cheio do Espírito Santo, es un lugar lleno de alegría y del Espíritu Santo. no lugar disso acontecer, En lugar de que eso suceda, tem tristeza hay tristeza e carnalidade. y carnalidad. Claro, nem todos foram chamados para deixar a igreja e ir para a obra. Claro, no todos han sido llamados para dejar la iglesia e ir a la obra. Isso foi um chamado para Paulo e Barnabé. Eso fue un llamado para Pablo y Bernabé. Mas enquanto eles foram, os irmãos continuaram a obra. Pero mientras ellos fueron, los hermanos continuaron la obra Em obediência ao Espírito Santo. y en obediencia al Espíritu Santo. Agora a igreja cooperava com Paulo e Barnabé. Ahora la iglesia ayudaba a Pablo y a Bernabé. E quando eles viajavam por todos aqueles lugares, Y cuando ellos viajaban por todos esos lugares, então eles voltavam para onde eles foram enviados. y ellos volvían para donde ellos habían sido enviados.
E aí eles prestavam conta de tudo que Deus havia feito. Y ellos daban cuentas de todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Ficavam um tempo ali em Antioquia, Quedaban un tiempo ahí en Antioquía depois viajavam de novo. y luego viajaban otra vez. Então você tem esse equilíbrio entre a igreja e a obra. Entonces tienen ese equilibrio entre la iglesia y la obra. A igreja na sua localidade La iglesia en su localidad e a obra expandindo em muitas regiões. y la obra expandida en muchas regiones. Agora, o que Paulo e Barnabé faziam em todas essas regiões Ahora lo que Pablo y Bernabé hacían en todas esas regiones era multiplicar a realidade que eles praticavam em Antioquia. era multiplicar la realidad que ellos practicaban en Antioquía. Porque se eles tentam fazer uma obra em outros lugares, Porque si ellos intentan hacer una obra en otros lugares, que não é na experiência o que eles vivem na sua localidade, que no es en la experiencia lo que ellos viven en su propia localidad, então seria falso. entonces sería falso. Ou seja, ninguém tem autoridade espiritual O sea, nadie tiene autoridad espiritual se a própria vida que ele vive si la propia vida que él vive não for uma realidade. no es una realidad. No capítulo 15, En el capítulo 15, porque teve um problema entre judeus e gentios, porque hubo un problema entre judíos y gentiles, então Paulo, Barnabé e Tito foram até Jerusalém. entonces Saulo, Bernabé y Tito fueron a Jerusalén. Eles concordaram como as coisas deveriam ser feitas. Y ellos estuvieron de acuerdo de cómo se deberían hacer las cosas. Então, no versículo 30, Y en el versículo 30 você vai encontrar Paulo, Barnabé e Tito voltando para Antioquia van a ver a Pablo, Bernabé y a Tito volviendo a Antioquía, e com dois mais irmãos que eles escolheram. inclusive con dos hermanos más que escogieron. Diz assim: os que foram enviados partiram para Antioquia Los enviados descendieron a Antioquía e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. y reuniendo a la congregación y le entregaron la carta, Porque surgiu um problema doutrinário, porque surgió un problema doctrinal. então Paulo e Barnabé foram procurar os apóstolos de Jerusalém. Entonces Saulo y Bernabé fueron a procurar a los apóstoles en Jerusalén. Então eles concluíram como as coisas deveriam ser feitas, Concluyeron cómo deberían ser las cosas hechas, escreveram uma carta. escribieron una carta Agora eles enviaram dois irmãos que eram ministros y ahora enviaron dos hermanos que eran ministros lá em Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé. de allá de Jerusalén para acompañar a Pablo y a Bernabé. Então chegaram em Antioquia. Y llegaron a Antioquía. 31. Quando leram a carta, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Y el 31 dice, la lectura de su contenido de la carta proporcionó a todos gran alegría y consuelo. Judas e Silas, que eram também profetas, Como Judas y Sila también eran profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. conversaron ampliamente con los hermanos, dándoles así consuelo y fortaleciéndoles en su fe. Deus está enviando mais profetas para a Antioquia Dios está enviando más profetas para Antioquía e eles estão consolando o povo ali y ellos están consolando a ese pueblo e allí dando conselhos. y dando consejos. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Después de pasar con ellos algún tiempo, los hermanos los despidieron con paz y volvieron junto a aquellos que los habían enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Pero Silas prefirió quedarse. Então você vê que tinha liberdade. Saben que había libertad. Eles não controlavam os irmãos. Ellos no controlaban a los hermanos. Versículo 30. Agora Silas vai ficar aqui em Antioquia. Ahora Silas se va a quedar aquí en Antioquía. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, ensinando e pregando a palavra enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio, com muitos outros. con otros muchos. Está assim na sua Bíblia? ¿Está así en su Biblia? Com muitos outros. ¿Con muchos otros? Você percebe que agora tem muitos outros? ¿Sí entienden que ahora hay muchos otros? Muitos outros se levantaram para ensinar a Muchos palavra. otros se levantaron para enseñar la palabra. Significa que o ministério ali multiplicou. Se significa que allí se multiplicó el ministerio. Porque depois Paulo vai fazer uma outra viagem. Y después Pablo va a hacer otro viaje. E depois que ele viaja pela terceira vez, não volta mais a Antioquia. Y después de que viajan ya por la tercera vez, no vuelven a Antioquía. Mas você vai, obrigado, você vai encontrar que Antioquia se tornou como uma sangria, Y van a encontrar que Antioquía uma se, sementeira, está sempre multiplicando. van a ver que Antioquía se volvió como un lugar donde se siembra, que siempre está multiplicándose.
Poderíamos talvez intitular essa mensagem Inclusive hasta podríamos titular este mensaje O Princípio de Antioquia para hoje. El principio de Antioquía para hoy. Não tem que esperar grandes obreiros, No hay que esperar grandes obreros, ainda que Deus possa enviar. aunque Dios puede enviarlos. Mas normalmente Ele envia os seus obreiros Pero normalmente Él envía a sus obreros aonde há profunda fome pela palavra, donde hay profunda hambre por la palabra, comprometimento, compromiso, colocando o ombro para cooperar. poniendo el hombro para cooperar. Então ali será um ambiente para a obra de Deus crescer e multiplicar. Entonces allí es el ambiente para que Dios haga crecer su obra y prospere. Agora temos um problema. Ahora tenemos un problema. É que em todos esses lugares onde Paulo passou, Es que en todos los lugares donde pasó Pablo, os cristãos não eram egoístas. los cristianos no eran egoístas. Falaram, não, Paulo, não vai lá para Éfeso e Filipe, não. No le decían, ay Pablo, no vayas hacia allá a Éfeso ni a Corinto, Filipo. então, pelo amor de Deus, não vai de No jeito vayas, nenhum. no vayas de ninguna manera a Corintios. Deus enviou você para cá. Dios te envió fue para aquí. Fica conosco. Quédate con nosotros. Ou seja, se depender dos egoístas, O sea, si depende de los a egoístas, obra de Deus nunca vai multiplicar. la obra de Dios nunca se va a multiplicar. Mas eles eram generosos. Pero ellos eran Eles generosos. não somente enviavam Paulo e Barnabé, No solamente enviaban a Pablo y a Bernabé, eles cooperavam financeiramente. si cooperaban financieramente. Quando Paulo e Barnabé iam, Y cuando Pablo y Bernabé iban, muitos outros se levantavam. muchos otros se levantaban. E aí você tem multiplicação. Y ahí usted tiene multiplicación. Que a obra do Senhor prospere nessa região. Que la obra del Señor prospere en esta región. Ainda que sejam muito simples, irmãos, Aunque sean muy sencillos los tem hermanos, que caminhar juntos. tienen que caminar juntos. Tem que ver o lado positivo das coisas. Tienen que ver el lado positivo de las cosas. Encorajar uns aos outros em Cristo. Hacernos valientes unos a otros en E Jesús. confiar que o Espírito Santo pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Y confiar que el Espíritu Santo puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Amém. Que o Senhor avive sua obra. Amén. Pai, nós te agradecemos nessa manhã Padre nuestro, te agradecemos en esta mañana por ver o caminho que o Senhor percorreu em Antioquia. por ver el camino que tú recorriste en Antioquía. Nós também nos sentimos tão pequenos, Pero también nos sentimos tan pequeños, mas sabemos que a tua palavra é tão grande. pero sabemos que tu palabra es muy grande. Nós temos pouca força, Y nosotros tenemos poca mas fuerza, tua palavra é toda poderosa. pero tu palabra es todopoderosa. Encha-nos com o Espírito Santo, Llénanos con el Espíritu para que Santo possamos pregar o Evangelho. para que podamos predicar el Evangelio. Ajuda-nos a orar pelas pessoas ao nosso redor Ayúdanos a orar por las personas a nuestro e alrededor aproveitar as oportunidades para semear a palavra. y aprovechar las oportunidades para sembrar la palabra. Prospera a tua obra nessa região Prospera tu obra en esta región e ajuda-nos a ser fiéis a Ti. y ayúdanos a ser fieles a ti. Ó Senhor, também oramos. Oh Señor, también oramos. Envie trabalhadores à tua seara. Envía trabajadores a tu siembra. Sua seara é tão grande e são poucos trabalhadores. Tu siembra es tan grande y hay tan pocos trabajadores. Pedimos que o Senhor escute a nossa oração, Señor, escucha nuestra oración. que a tua palavra possa prosperar Que tu palabra pueda prosperar para a tua glória em nome de Jesus Cristo. para tu gloria, en nombre de Jesucristo. Amém. Amén. Deus nos abençoe. Dios nos bendiga.